Mateus 19:16. Eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Nós podemos ver aqui, irmão, que Jesus Cristo aqui ele está dizendo que as riquezas não nos levam a lugar nenhum. Quando a pessoa possui riqueza de forma honesta do seu trabalho, não é pecado. É verdade. Mas o grande problema é que as riquezas nos induzem ao pecado. Jesus. As riquezas tornam o homem ambicioso, tornam o homem avarento. Por isso que Jesus Cristo nos aconselha a não valorizarmos as riquezas, a não ficar juntando ouro e prata. Quantas pessoas ricas e famosas aí estão botando colares de ouro em pescoço de cachorro? Meu Deus. São muitas. Fazendo festas milionárias para animais, enquanto tem pessoas debaixo da ponte. Temos que tratar bem os animais, sim. Mas você colocar um colar de ouro no pescoço do cachorro, mas muitas vezes não tem coragem de ajudar uma pessoa que está debaixo da ponte. Meu Deus. Quantos ricos aí dá 500 mil em um carro, ou até mais, Verdade. mas não tem coragem de ajudar um irmão. Deus. Mas o foco que eu quero chamar a atenção aqui, irmão, é o seguinte. Você pode ver que Jesus disse a ele assim, quando o jovem disse que guardava todos os mandamentos. O jovem disse o seguinte: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ora, se a gente ver aqui, este jovem disse que guardava os mandamentos desde a mocidade dele, sem nunca quebrar um. Ou seja, desde que ele tomou ciência das coisas da vida, desde que ele passou a perceber o que é correto e o que é errado, que ele guarda os mandamentos. Ele nunca quebrou um mandamento, ele falou aqui. Deus. Nunca quebrou um mandamento. Mas Jesus Cristo aí disse o seguinte: Vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres. Ora, Jesus Cristo sabia que ele não ia fazer isso. Que ele não ia vender, que ele não ia desistir de toda a riqueza dele e dar o dinheiro aos pobres. Mas por que Jesus Cristo disse isso? Meu Deus. Ora, nós podemos ver que no final Jesus Cristo diz o seguinte: E segue-me, e depois me segue. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo a ele: Por mais que você cumpra todos os mandamentos, todo aquele sistema de leis, por mais que você pegue todos os seus bens e dê aos pobres, se você não me seguir, de nada lhe adianta. Esse é o sentido da palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque aquele jovem cumpria todos os mandamentos. Verdade. Mas se a gente não aceitar Jesus Cristo, de nada adianta. Deus. Pode guardar o sábado, o domingo, a segunda, a sexta. Verdade, Senhor. Se não aceitar Jesus Cristo, de nada adianta. É o que está escrito em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse toda a ciência, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, meu Deus. Se não tiver amor, de nada adianta. E o amor é Jesus Cristo. Verdade, Senhor. Irmãos, quantos megatemplos, se você for pesquisar na internet, os templos mais ricos do mundo, os mais ricos do mundo, são os que mais têm idolatria. Se você for pesquisar a doutrina desses templos, não tem nada a ver com Jesus Cristo, desses templos. Não tem nada a ver. E eles dizem que tem Jesus Cristo. Se você for pesquisar a doutrina dos templos mais ricos do mundo, eles estão seguindo doutrinas de homens. É verdade. Estão pregando o ouro e a prata. Não tem nada com Jesus Cristo. Eles estão naquela palavra que Jesus Cristo disse aos fariseus: Vocês andam
terra e mar para converter uma única pessoa. Meu Deus. E quando consegue, tornam-a 2 vezes mais digna do inferno. É, Jesus. É isso que estão fazendo. Verdade, Senhor. Eles não têm nada com Jesus Cristo. A gente, nesse culto humilde aqui, é um improvisado que nós mesmos fizemos. Jesus Cristo está aqui presente. Aleluia. Porque aqui o foco é Jesus Cristo. Verdade. Está na hora, meus irmãos, da igreja sair do ar-condicionado. É, Deus. Está na hora do povo parar de dar ênfase aos templos do ar-condicionado, estar glorificando nomes de pastor, Meu Deus. de estar na televisão dizendo que receberam bênçãos só para elevar o nome do pastor. É, Jesus. Antigamente era comum passar e ver pessoas crentes pregando na rua, hoje quase não se vê mais isso. Verdade. Está na hora dos pastores começar a pregar na rua, esquecer mais esse negócio de dízimo. Meu Deus. Porque quando você prega na rua ali, as pessoas passam e estão vendo. Verdade. Está na hora dos pastores ir para as praças, convidar sua própria igreja. Hoje o culto vai ser na praça, como Jesus Cristo fazia. É verdade. Jesus Cristo ele entrava na sinagoga, porque a palavra diz que ele primeiro viria para os judeus. É, Deus. Mas ele pregava nas praças, nas montanhas. Uma vez chegou a fazer um culto no mar. A praia tinha tanta gente que ele, para ficar mais à vontade, sentou-se em um barco ali mesmo no mar e pregou. É, Jesus. Ele em nenhum momento convidou as pessoas, olha, vocês têm que ir lá para o templo, dar o dízimo para vocês serem abençoados. Meu Deus. As pessoas têm que parar com essa mania de estar investindo em Deus como se fosse um banco. Já vi casos reais e recentemente vi na internet de pessoas que perderam todos os seus bens Meu Deus. investindo em Jesus Cristo, dando à igreja, ouvindo promessas falsas de líderes, que se ela der todos os seus bens, Deus vai dar aquele em dobro a ela. As pessoas querendo comprar a vida eterna, isso não existe. Senhor da glória. Porque não faz como fizeram os crentes de Bereia, que quando Paulo pregou, eles ficaram 3 dias só analisando as escrituras, para saber se o que Paulo falava era verdade. As pessoas de hoje não leem, quando lê não sabe o que está escrito, não acredita. Meu Deus. Muitas vezes a pessoa pode passar assim 10, 20 anos pregando na rua e ganhar uma única alma para Deus. Mas eu digo uma coisa a você. A pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus Cristo pode ter ganhado só uma única alma, só ele. Mas quantas almas Billy Graham ganhou? É, Deus. Que hoje é chamado o príncipe dos pregadores. As pessoas durante toda a vida podem ganhar uma única pessoa pregando na rua, mas aquela pessoa pode ganhar milhares e milhões. Verdade. Então a gente não pode pensar dessa forma. Aleluia, Jesus. Nós temos que começar a convidar a igreja para a rua, vamos fazer um culto na rua para as pessoas que passam ali ouçam o que estamos falando. Aleluia. Tem que haver um grande avivamento espiritual em nosso país. É verdade, Senhor. A igreja sair do ar-condicionado. As pessoas estão apegadas a doutrinas religiosas, a mega templos. Aleluia, Deus. Eu vi uma pregação aqui falando sobre a corrupção em nosso país. O pregador diz como que a corrupção vai acabar se a igreja está se tornando corrupta. Meu Deus. Verdade. E é verdade. É. Esfria o coração de muitos que querem se converter ao mau exemplo. Mas ainda há seguidores fiéis de Cristo. Eu conheço pessoas que servem a Jesus Cristo. Oh, glória. Conheço pastores que vivem na mais perfeita honestidade. É, Senhor. Que preferem morar de aluguel, preferem dirigir um carro, prefere não estar trocando carro todo ano e seguir a Jesus Cristo. Esse é o exemplo que nós temos que dar. Mas a igreja precisa ir para as ruas. Verdade, Senhor. Este jovem aqui, Jesus Cristo está dizendo para ele que aquela doutrina dele de nada adiantava. É, Senhor. Ele disse que ele cumpria todos os mandamentos desde a mocidade, que nunca quebrou um único mandamento. Meu Deus. Mas porque Jesus Cristo estava pondo fim àquele sistema de leis, porque as pessoas que apedrejavam os outros eram mais pecadores ainda. Aquele que apedrejava a mulher adúltera também cometia o adultério. Verdade, Senhor. Então como que nós vamos poder apedrejar alguém se nós somos pecadores? Meu Senhor da glória. Na época daquele sistema de leis, as pessoas que tinham certos pecados, que as pessoas não tinham oportunidade de se arrepender porque eram apedrejadas. Verdade. E muitos estão confundindo, dizendo, não precisa cumprir as leis, nossa lei é espiritual. De que forma? Nós agora não podemos mais apedrejar o nosso irmão por causa dos nossos pecados. Então a mesma oportunidade que Deus nos deu, ele também tem. É verdade, Senhor. Antigamente, quem estava debaixo daquele sistema de leis, se trabalhasse o sábado, era apedrejado. Mas Jesus Cristo disse no caso da mulher adúltera, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Como é que eu posso apedrejar alguém? Como eu posso apedrejar alguém que não guarda o sábado se eu sou pecador? Então não posso estar debaixo desse sistema de leis. Aleluia, Jesus.
Nossa lei agora é espiritual, nossa lei é Jesus Cristo. É, Jesus. Sem Jesus Cristo de nada nos adianta, irmãos. Meu Deus. Nos apegarmos a doutrinas de homens. Tem pessoas aí na televisão pedindo as imagens para livrar o país do coronavírus. É, Senhor. Por isso que a gente passa por tribulações. Porque quando Jesus Cristo abençoa, a pessoa, em vez de agradecer a Jesus Cristo, vai agradecer aos demônios. Meu Deus. Por isso que nós não podemos perder a fé, porque o inimigo ele pega as pessoas na fraqueza mesmo. Senhor da glória. O inimigo, nós não podemos deixar o inimigo nos desmotivar. Porque quando a pessoa está sem Jesus Cristo, no momento mais difícil, o inimigo vem e diz, ó, vai ali no bar beber uma cervejinha gelada, para esfriar sua mente. Meu Senhor da Eu glória. vejo no YouTube pessoas famosas que louvavam muito bonito, que falavam muito bonito de Jesus Cristo e se desviou e não voltou mais. Porque não vigiou. Porque está parecido com esse jovem rico aqui, que guardava todos os mandamentos desde a mocidade dele, mas não seguiu a Jesus Cristo. Ele recebeu um convite aqui do próprio Deus. O próprio Jesus Cristo em pessoa disse a ele, segue-me, e ele recusou. Quantas pessoas estão recusando hoje? Jesus Cristo chama e recusa. O hoje existe, mas o amanhã pode não existir. Aleluia, Jesus. Eu vi um caso aí no YouTube, um cidadão dizendo que o inferno não existe. Ele disse o seguinte, se você se converteu e aceitou Jesus Cristo, você vai para a vida eterna. Aleluia. Se você não aceitou, você simplesmente deixa de existir. Não é o que a Bíblia diz. Meu Deus. A Bíblia diz que o inferno existe sim. Jesus Cristo foi o que mais pregou acerca do inferno. Se você for ver lá em Lucas, acho que é o 16, né, do 19 ao 31, ele fala de um caso real que aconteceu. Porque ali cita nomes. Quando Jesus Cristo contava que era simplesmente uma parábola, ele não citava nomes, como é a parábola do semeador, do grão de mostarda, mas ali cita nomes. Um rico avarento, que foi para o inferno não só porque era um rico, mas sim por causa dos pecados dele, e que provavelmente era um judeu, porque ele chamava Abraão de pai, que os judeus chamam Abraão de pai, né? Abraão chegou a chamar ele de filho. Meu Senhor da glória. E uma pessoa que provavelmente viveu próxima à época de Davi, porque quando Jesus Cristo fala, ele tem Moisés e os profetas. Tem uma versão que diz o seguinte, que o rico fala, eles não se darão o trabalho de ler. Mas as traduções vão apagando algumas frases importantes. Então Jesus Cristo está dizendo a ele, manda ele ler as Escrituras. E os profetas nós sabemos que vieram após Moisés, né? Então provavelmente a pessoa que viveu próxima a Davi, Aleluia, que estava no fogo do inferno. E a Bíblia é bem clara que o rico fala o seguinte, pede a Lázaro que manda Lázaro à casa dos meus pais. Aí Abraão fala, eles não acreditarão mesmo que ressuscite um dos mortos. Ou seja, está provado que aquele rico ali estava morto, ele não ressuscitou. Ele estava espiritualmente no inferno. E a Bíblia fala que ele morreu e foi sepultado. Entendeu? Então o fogo do inferno, ele tanto atormenta fisicamente como espiritualmente. verdade, Senhor. Mas as pessoas não estão crendo, estão brincando com Jesus Cristo. Meu Deus. Estão apegados a mega templos. Você vê que o templo de Salomão, até as paredes eram de ouro. Meu Deus. Eram cobertas de ouro. Um mega templo, mas que foi totalmente destruído. Está lá as ruínas até hoje como prova. Verdade, Senhor. Porque não tinha nada com Deus, não tinha nada com a palavra. Meu Senhor. Um dos primeiros a profanar o próprio templo foi o construtor, que foi Salomão. Que foi servir aos demônios. É verdade, Balzinho. Muitas pessoas hoje estão em mega templos servindo aos demônios, Verdade. achando que está servindo a Deus. Meu Deus. Se você for no YouTube, tem cada coisa que é de assustar. Verdade, Senhor. Tem louvores aí que já é de assustar. As pessoas estão apegadas àquilo. As igrejas das promessas Meu Senhor. estão lotadas de pessoas. Louvado seja. As igrejas que prometem riquezas estão... Você chega, não tem nem lugar para sentar. Meu Deus. Mas a igreja humilde como a nossa aqui, que só prega Jesus Cristo. Se um de vocês sair aqui dizendo, não, eu fui lá, ouvi o culto, o cara me devia o dinheiro, no outro dia ele me pagou. Amanhã tem 50 pessoas aqui. É verdade. Entendeu, irmãos? Porque o foco da maioria não é Jesus Cristo. Eles só querem ouvir palavras que abençoem, palavras de cura física, mas não querem ir para a igreja
arrepender-se dos seus pecados. Dificilmente você ouve na televisão um testemunho, ó, eu estou aqui porque me arrependi dos meus pecados, tá? Aceitei Jesus Cristo, estou feliz. Você só vê testemunho, eu comprei um carro, comprei um apartamento. Testemunho é esse aí, irmão. É, Jesus. Por isso que eu digo, as igrejas precisam sair do ar-condicionado e ir para as ruas. É, Jesus. Dê o seu dízimo, porque a igreja precisa de manutenção, o pastor precisa de um salário, mas um salário digno, não um mega salário. Mas se você está dando o seu dízimo e o seu pastor não está aplicando de forma correta, dê um pobre na rua que é melhor. Era assim que os apóstolos faziam, eles arrecadavam ofertas, mas dividiam com as viúvas. É, Deus. Então que uma certa vez aqui está em Atos 6, né? Que Pedro diz, ó, quando houve discussão entre os gregos, que as viúvas deles não estavam recebendo ajuda igual as hebreias, Pedro escolheram lá algumas pessoas, entre eles estava Estevão. Resolva isso vocês, porque nós não queremos perder o nosso tempo com isso. Nosso foco é a palavra, para dividir de forma correta. Jesus Cristo, ele arrecadava ofertas também. Uma parte era para a alimentação deles, né? E outra parte ele dava aos pobres. Esse é o foco da oferta. Uma parte para a manutenção da igreja, paga o salário do pastor, e outra parte não é para ficar guardando para construir megas igrejas. É para ajudar as pessoas, esse é o foco do evangelho. Mas enquanto mais a igreja tem riqueza, enquanto mais o pastor é bilionário, mais as pessoas vão ali. Mas elas querem ouvir. E não procuram focar no evangelho, preferem ouvir. E é crer no que ouve. Irmãos, eu vou encerrar aqui para dar oportunidade também aos irmãos de vir aqui à frente, tá? Não tive aqui o objetivo de ofender ninguém. Se alguém se sentir ofendido, peço já desculpas, que o foco aqui é Jesus Cristo, é aconselhar as pessoas a aceitar Jesus Cristo como único Salvador e intercessor e se arrepender dos seus pecados. Esse é o foco aqui do nosso culto. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu encerro. Amém. Vamos orar, agradecer, né?